Olá, dimensionamento de um bloco retangular de estacas, certo? O bloco retangular de estacas, ou pode ser um bloco quadrado também, mas por exemplo, esse bloco de 4 estacas, esse de 6 estacas, esse de 9 estacas, esse de 12 estacas, esse aqui, certo? Ou esse de 16 estacas. Mas basicamente, um bloco onde eu tenho linhas e colunas, certo? E na interseção dessas linhas e colunas, eu tenho uma estaca, certo? Esse tipo de bloco é comum em prédios, certo? E não é recomendado fora de cargas muito consideráveis. Então, um prédio, uma ponta, coisa assim, beleza, pode usar esse tipo de bloco. Agora, se você está falando de sobrado, falando de um prédio pequeno, falando de um outro tipo de carga, não é usual se trabalhar com blocos retangulares de estacas. Por quê? Bom, basicamente, a gente tem uma regra, tá? Que isso pode ser seguido, que é o quê? Que uma estaca, ela é limitada primariamente por duas coisas, ou por duas coisas principalmente, né? Que é o quê? Que é a resistência do solo e a resistência da estaca, certo? A resistência do solo é muito fácil aumentar. Basicamente, a gente faz uma estaca mais profunda, certo? Então, isso é uma questão. Agora, outra questão é o limite de resistência da estaca, certo? Então, o limite de resistência da estaca, a gente tem como base, na maioria dos casos, 50 kg por centímetro quadrado. Normativo isso aí, da 1022. Então, se eu tenho uma estaca de diâmetro de 25, tá? Uma estaca de diâmetro de 25 resiste desde que a gente coloque ela no ponto de alta resistência 25 toneladas, certo? Uma estaca apenas, tá? Uma estaca de diâmetro de 50 resiste 100 toneladas se ela estiver apoiada em um ponto de alta resistência, certo? Então, exceto em casos onde a gente tem cargas de múltiplos dígitos, né? Cargas aí que a gente está falando de pelo menos aí 100 toneladas, não compensa fazer um bloco com 4 mais estacas, tá? Por que que não compensa? Bom, primeiro porque uma estaca resiste suficientemente bem, tá? Mas se uma estaca resiste, 4 estacas resistem, talvez os 4 seja mais econômico, mas nunca é, tá? Por quê? Porque o bloco é um custo considerável, tá? Então, a não ser que a gente esteja falando de 3 dígitos na carga axial ou de momentos fatores muito altos, o mais econômico é trava com vega de equilíbrio e faz uma estaca, certo? Uma estaca por bloco resiste a solicitações bem consideráveis facilmente, beleza? Então, dimensionamento de um bloco retangular de estacas. Eu já tenho aqui até uma estaca, né? Uma estaca, digamos, uma Strauss de diâmetro de 30. Essa estaca aqui está resistindo 31 toneladas, certo? Então, uma estaca de 30 aí, beleza, resiste facilmente. Digamos que eu vou fazer uma carga, um bloco aí, digamos, uma carga maior ainda, digamos, uma carga de 150 toneladas. Posso colocar, digamos, uma estaca de 40, resistindo aí 51 toneladas, tá? Agora a gente está começando a falar de uma estaca de 100, uma estaca aí própria para uma carga axial considerável, certo? Mas ainda assim, é uma estaca. Quando a gente está falando de cargas aí acima de 10 toneladas, já a gente tem que descer um solo de alta resistência e acaba ficando sempre mais econômico a gente fazer só uma estaca descendo dessa carga, tá? Então, uma estaca de diâmetro 40 resiste a 50 toneladas aqui nesse caso, tá? Então, quando você estiver trabalhando aí com cargas aí de até 50 toneladas, muitas vezes uma estaca de diâmetro 40 pode resolver seu problema desde que ela desça até uma profundidade aceitável, tá? Fica mais barato pagar por uma Strauss, pagar por uma hélice, mas descer até um solo de alta resistência, beleza? Bom, tendo isso, então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai determinar é colocar aqui, ó, capacidade de compressão da estaca, certo? Capacidade de compressão da nossa estaca, certo? Nesse caso, a gente vai linkar lá da planilha, certo? Nesse caso, ela é de 51 toneladas. Capacidade de tração da estaca, certo? Capacidade de tração da estaca, novamente, pegamos lá da planilha de estacas, certo? E colocamos aqui, ó, 18,3 tonelada força, tonelada força. Opa, é uma resistência bem considerável, tá? Mas o diâmetro da estaca, diâmetro da estaca, então ele é igual a, pegando a estaca aqui, esse diâmetro aqui, certo? Então 40 centímetros, beleza? Bom, primeira coisa que a gente vai determinar é a quantia de estacas em X, certo? Então quantas estacas no X eu tenho? Digamos, inicialmente eu vou tentar duas estacas apenas, duas estacas em X, e a quantidade de estacas em Y, estacas em Y, vai ser igual também, digamos, a duas estacas. Então, duas estacas em cada eixo, certo? E um espaçamento, isso aqui é uma coisa que a gente pode definir, tá? Mas tem regras aí para isso, tá? Mas o espaçamento inicial a gente vai pensar 3 diâmetros, tá? 120 centímetros, beleza? Então, com essas regras aqui, a gente pode iniciar a calcular a nossa estaca, certo? Aqui a gente pode já calcular o diâmetro, ou espaçamento sobre diâmetro, né? Espaçamento sobre diâmetro, né? Que isso aqui
Tem muita gente que fala, é 2 diâmetros e meio, é 3 diâmetros, é 4. Não. Isso aqui é uma coisa que a gente define no projeto e pode ser outros valores. Então, nesse caso, a gente está com 3 diâmetros de espaçamento. Mas, muitas vezes, vai ser benéfico no nosso projeto que a gente trabalha com diâmetro maior ou um espaçamento sobre diâmetro menor. Tá? Por quê? Por causa do fator de redução das nossas estacas, certo? Que é o que a gente vai calcular agora. O nosso fator de redução ele é igual a, basicamente, 1 menos o graus, né, do arco tangente de 1 sobre o nosso espaçamento sobre diâmetro. Tá? Isso é parte da fórmula inicial. Multiplicado por a parênteses, o quê? Primeira coisa que a gente vai calcular é quantidade de estacas em x menos 1 multiplicado pela quantidade de estacas em y. Mais, abre parênteses, quantidade de estacas em y menos 1 multiplicado pela quantidade de estacas em x, certo? Fecho parênteses aqui e fecho parênteses aqui, beleza? E divido isso por, agora, 90 multiplicado pela quantidade de estacas em x multiplicado pela quantidade de estacas em y, certo? Isso aqui é da fórmula, certo? E vai nos dar um fator de redução, que nesse caso foi de 0,8, ou fator aí de 80%. Ou seja, se eu tenho um bloco de 4 estacas, eu não posso usar 100% delas, tá? Na prática, eu tenho só 80% da resistência, certo? Então, eu pego 20% da resistência das minhas estacas aí e já jogo fora, só por estar trabalhando com um bloco de 4 estacas. E claro, se fosse um bloco de 9 estacas, um bloco de 3x3, certo? Eu estaria trabalhando com 73% da resistência, certo? Então, a gente vai perdendo resistência conforme a gente fazendo um bloco maior. Tendo isso, então, agora a capacidade efetiva na compressão, certo? A capacidade efetiva na compressão vai ser igual a fator de redução multiplicado pela capacidade de compressão, certo? E capacidade efetiva na tração vai ser igual a fator de redução multiplicada pela capacidade de tração. Por que isso? Porque quanto mais próximas estiverem nossas estacas, uma vai interferir na outra, né? O bulbo de tensões de uma vai ser aplicado na outra, certo? Então, por elas estarem próximas, eu perco parte da resistência. Mas, claro, se eu tivesse colocado, sei lá, 1,60 m entre as estacas, ao invés de 40, eu teria 43 toneladas, certo? Nosso fator de redução foi por 84%. Se eu tivesse trabalhando com 5 diâmetros, 2 metros entre as estacas, eu teria 44 toneladas. 2,40 m, eu teria 45 toneladas. 3 metros de distância, eu teria 46. Tá, então, afasta mais e ganha resistência. Mas depois tem que pagar um bloco aí de 3x3. Então, não compensa, certo? Então, a gente tem esse efeito também. Tá? Então, na prática, nós temos 40 toneladas de força e 14,6 toneladas de força, certo? Agora sim, a gente vai calcular a dimensão do bloco, dimensão mínima em x, certo? Então, qual que é a dimensão mínima em x? Basicamente, ela é igual a... Pegamos a quantidade de estacas, subtraímos 1, certo? Fecha parênteses aqui, multiplica pelo espaçamento, certo? Mais o diâmetro da estaca. Isso vai me dar o quê? Isso basicamente vai me dar a distância fora a fora entre as estacas, certo? Mas a gente não pode terminar o bloco da estaca no fim, logo depois, terminar o bloco em cima da estaca. Não, a gente tem que deixar pelo menos mais um certo tamanho, né, para fora. Ou seja, se eu tenho fora das estacas de 1,60, eu tenho que englobar essas estacas com concreto e passar um pouco para fora. Então agora eu vou somar mais o máximo, tá? Isso aqui é uma regra que tu pode seguir com base. Eu sigo 20 centímetros ou o máximo, esse aqui, ou o diâmetro da estaca sobre 2. Tá? Que nesse caso é a mesma coisa, mas isso aqui é uma regra. Então, se eu estou trabalhando com uma estaca de um bloco de 2 estacas, fora a fora em 60, eu coloco mais 10 para cada lado para poder armar facilmente, né? E para conseguir englobar a estaca, certo? Nesse caso, estou trabalhando com 1,180 centímetros, certo? A dimensão mínima em Y vai ser igual a... Mas eu copiei essa mesma fórmula aqui, só que a única diferença é que eu vou trabalhar com o meu B4, certo? Então, nesse caso, por ser um bloco quadrado, 1,80 m por 1,80 m. Mas se eu tivesse lá 3 estacas em X, seria 3 metros por 1,80 m, certo? Bom, tendo isso agora, eu posso colocar o quê? A dimensão do pilar em X. Então, a dimensão do pilar em X. E nesse caso, a gente está falando de um prédio, né? Imagina um prédio aí que eu tenho um pilar em X com 80 centímetros, certo? E a dimensão do pilar em Y, certo? Pilar em Y
vai ser igual a, digamos, 20 centímetros. Então, um pilar robusto, né? Também provavelmente vai ter umas cargas robustas, né? Vamos imaginar que nesse caso eu tenha um NK nesse pilar de 120 toneladas, certo? Então, um prédio aí de 8, 10 andares, é normal ter uma carga dessas. Um MX, digamos, com o momento fator no eixo X, que é o pilar, digamos, é o eixo robusto dele, claro, a gente tem que testar hipótese de vento X, hipótese de vento menos X, hipótese de vento Y, menos Y, hipótese de sobrecarga, várias hipóteses. Mas na hipótese que eu estou testando, digamos que seja 8 toneladas força-metro, certo? E o MY, por ser pilar que não tem inércia no eixo Y, digamos que seja só de 1,5 tonelada força-metro, beleza? Então, esses aqui são os esforços que eu tenho no nosso pilar, certo? Bom, tendo isso então agora, a gente pode calcular a carga base das estacas, certo? A carga base das estacas é igual ao nosso NK, dividido pela quantidade de estacas em X, dividido pela quantidade de estacas em Y, certo? Então, a gente tem uma carga de 30 toneladas força só por causa da nossa... só por causa da carga axial, certo? A gente vai ter uma soma de carga agora. Então, a carga máxima nas estacas, na estaca. Então, o que vai acontecer? Eu tenho, digamos, 4 estacas, igualmente com carga. Quando eu aplicar um momento em X, essa estaca aqui, essas duas estacas aqui vão sofrer uma carga maior, certo? Quando eu aplicar um momento em Y, essa estaca aqui vai sofrer maior carga, certo? Então, tá aqui as cargas, aplico aqui, vai ter uma estaca que vai sofrer uma carga muito maior pelos momentos combinados, certo? Para calcular a carga máxima, eu vou fazer o quê? Esses fatores aqui, basicamente eu derivei eles em fórmula, não é nada complicado. Por exemplo, isso aqui é basicamente o fator de carga baseado na quantidade de linhas em cada estaca, certo? Quanto que a gente aumenta nisso aqui, certo? E a carga máxima das estacas vai ser igual então a carga base mais, certo? Agora eu vou pegar esse momento fator em x, certo? Dividir pela distância entre as estacas em metros, certo? Dividido por procurar, tá? Procurar primeiro. Então, em x eu quero procurar essa tabela aqui, eu quero procurar isso aqui. Nessa tabela aqui, eu quero a coluna 3, eu quero o valor exato, certo? Isso aqui a gente pode derivar basicamente de uma equação elástica, certo? Mas, a gente vai fazer a mesma coisa. Pegar o momento fator em y agora, dividir pelo espaçamento em metros, certo? Dividido por procurar, certo? A quantidade de destaques em y. Nessa tabela aqui, eu quero a coluna 3 e eu quero o valor exato, beleza? Então, nesse caso, com esses momentos fatores aplicados, a carga da minha estaca foi de 30 para 37,9. E a carga mínima, certo, das estacas, certo? Carga mínima nas estacas vai ser igual a mesma fórmula, certo? Então, mesma fórmula, só que menos. E aqui também menos, certo? Então, com o meu bloco de duas estacas em X, duas estacas em Y, eu tenho uma carga máxima de 37,9. Uma carga mínima de 22,1. Inclusive aqui na tração, vou fazer assim, vou colocar menos aqui, certo? Porque dá um valor negativo, né? Na prática, a tração a gente pode considerar negativo, certo? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é colocar aqui, ó, estacas resistem compressão? Estacas resistem compressão, certo? Compressão. É uma pergunta que a gente vai fazer, posso vir até aqui, certo? Igual, se, abre parênteses, essa capacidade de carga aqui for menor do que a capacidade efetiva, eu quero que a resposta seja sim, certo? Então, aqui seja sim, certo? Caso contrário, que a resposta seja não, ok? Nesse caso, sim, as estacas resistem à compressão, beleza? Próxima pergunta, estacas resistem à tração, certo? É outra pergunta que eu vou fazer, igual, se, abre parênteses, a carga mínima ainda assim for maior do que a capacidade efetiva, eu quero que a resposta seja sim, certo? Caso contrário, que a resposta seja não, ok? Nesse caso, beleza, elas resistem tração, resistem compressão. Então, eu não preciso me preocupar quanto a isso, certo? Posso até colocar, digamos, a porcentagem aqui, que é esse dividido por esse, certo? Então, eu estou com 93%, tá? Eu não estou com muita folga aqui, certo? Se ficasse um pouquinho mais apertado, eu já falhava, certo? E aqui na tração, capacidade de carga, eu vou pegar essa capacidade de carga aqui, dividido por esse. Inclusive, eu coloco aqui o máximo entre essas duas, essa equação ou zero, né? Porque se eu não tenho tração, nem tem porquê, né? Então, nesse caso, beleza, está em 0%, ou seja, eu nem tenho tração nessa peça, tá? Mas poderia acontecer de ter uma tração na estaca, principalmente se eu estivesse trabalhando aí com momentos consideráveis e carga menor, tá?
Então, nesse caso, beleza, resiste. Se eu tivesse trabalhado com espaçamento de 1 metro, por exemplo, ó, já falharia, certo? Então, com 3 diâmetros passa, com 2 diâmetros e meio falharia, tá? Então, isso aqui é a primeira questão que eu tenho que lembrar, certo? Sabendo disso aqui, então, agora a gente pode ir para o dimensionamento em si do nosso bloco, porque quando a gente dimensionou as estacas, se elas resistem ou não, certo? Dimensionamento do bloco agora. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é a altura mínima do bloco. Lembrando que é a altura mínima do bloco, não a altura real, certo? A altura mínima do bloco vai ser igual, então, ao quê? Bom, vai ser a minha... Então, isso aqui é um máximo. A gente vai fazer dois cálculos, então, agora. O máximo entre parênteses aqui novamente, a dimensão em x menos o tamanho do pilar em x dividido por 3, tá? Por quê? Porque eu quero um bloco rígido, certo? Porque se não for rígido, aí eu tenho flexão, tenho cisalhamento, tenho que colocar estribos, aí complica muito, certo? Ou, a parênteses aqui, a dimensão mínima em y menos a dimensão do pilar em y, certo? Dividido por 3 também, certo? Então, nesse caso, a altura mínima do meu bloco é de 53,3 centímetros, certo? Nesse caso, vamos imaginar que eu vou trabalhar com, então, a altura, agora eu escolho, né? Porque eu posso decidir, eu quero um bloco de 60, de 70, não. Nesse caso, eu escolho uma altura do bloco sendo igual a 60 centímetros. No caso, eu escolhi que a altura do bloco vai ser igual a 60 centímetros, certo? Tendo a altura do bloco, agora sim a gente pode calcular o momento, podia calcular antes, mas a gente vai calcular agora o momento fletor, certo? No nosso bloco, certo? O momento fletor no bloco no eixo X, certo? O momento fletor do bloco no eixo X, basicamente ele vai ser igual a... O momento fletor vai ser a carga máxima da estaca, certo? Multiplicado pelo espaçamento em metros, então esse espaçamento aqui em metros, certo? Multiplicado por, agora eu vou procurar, tá? Porque quanto maior o bloco, maior vai ser esse coeficiente, certo? Procurar quantidade de estacas em x, nessa tabela aqui, eu quero a coluna 2, eu quero o valor exato, certo? Isso aqui vai me dar um momento fletor, que nesse caso 22,8 tonelada da força metro por linha, certo? Então, a cada linha eu tenho 22,8 tonelada da força metro, certo? Então, esse é o primeiro fator. Nosso momento fletor em y vai ser uma equação praticamente igual. A única diferença é que toda essa equação, a gente vai copiar ela aqui, mas a gente vai pegar, em vez de usar o B3, vamos usar o B4, certo? Essa é a única diferença, que se eu tiver, por exemplo, mais stacks, isso aí vai acabar modificando, mas nesse caso são 2 por 2, não tem diferença, certo? Então, por aqui, coluna, certo? A única coisa que muda é coluna, né? Se for eixo Y, digamos que seja coluna, tá? Mas se eu tivesse, por exemplo, 3 stacks em um eixo, seriam momentos fletores diferentes em cada eixo, certo? Só a gente teve questão que, nesse caso, foi equivalente, beleza? Bom, tendo isso, então, tendo nosso momento fletor em cada um dos eixos, nós podemos calcular a armadura em cada eixo, certo? Para calcular nossa armadura, nesse caso, como a gente está falando de um bloco com um volume considerável de concreto, nós não precisamos seguir uma equação tão precisa como na questão de uma viga, certo? A gente pode seguir uma equação mais simples, que permite um comprimento maior e tudo mais, certo? Que é basicamente o quê? Bom, a nossa área de aço efetiva em X, área de aço em X por linha, certo? Vai ser igual a nosso momento fletor em X dividido por 0,85. Então, dividido aqui a parênteses, 0,85 multiplicado pela nossa altura do bloco, certo? Isso aqui é uma simplificação que a gente pode usar por ser um bloco muito concreto nele, certo? Então, 0,85 dividido por D vai nos dar a carga. Agora, a gente vai multiplicar isso aqui por 1,4, o nosso coeficiente de segurança, certo? Dividir por 5 vezes 1,15, tá? Então, esse 5 vezes 1,15 é o nossa resistência do aço, certo? 5 dividido por 1,15, desculpa. Dividido por 1,15 é a nossa resistência do aço, certo? Então, pegando aqui, peraí, momento fletor, assim, o momento fletor aqui está em metros, né? Então, aqui vamos colocar em centímetros, certo? Então, nesse caso, nós precisamos de uma área de aço de 14,4 centímetros quadrados por linha, certo? Essa aqui, nossa área de aço por linha, certo? E o AS em X, em Y, desculpa, em Y agora, por coluna, certo? Ele vai ser igual a, então, igual
A. Nossa mesma equação aqui, praticamente a mesma equação, a única diferença que a gente tem é que vai usar o B14, o H17, a gente vai usar o H18, que nesse caso, por serem blocos equivalentes, os dois eixos, nós vamos ter a mesma área de aço. Então, a gente tem a mesma área de aço de 14,4 centímetros quadrados por linha, certo? Então, diâmetro da barra, certo? Então, diâmetro, ou colocar assim, diâmetro da barra, certo? Nesse caso, vamos imaginar que eu vou trabalhar com essa barra de, digamos, 16 milímetros, tá? Então, estou dentro do bloco, peraí que eu estou com o outro no bloco ligado, 16 milímetros, certo? Então, o AS da barra vai ser igual, então, a, pegamos o diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 400, tá? Então, 2,01 centímetros quadrados, certo? Quantidade de barras, então, quantidade de barras em x, então, certo? Quantidade de barras em x que a gente precisa vai ser igual a arredondar para cima, né? Arredondar para cima, abre parênteses, esse aqui dividido por esse aqui com 0 casos, certo? Então, nesse caso, 8 barras, certo? E quantidade de barras em y, certo? A gente vai ter o quê? A gente vai ter basicamente a mesma equação, praticamente, só que a gente vai usar o momento fator aliaço em y, certo? Então, nesse caso, 8 barras também em y, certo? Isso aqui, cada barras por linha, certo? Aqui por coluna, certo? Aqui barras por linha, certo? Então, essa é a nossa área de aço necessária em cada linha ou cada coluna do nosso bloco retangular. Claro, se eu tivesse trabalhado com uma altura menor, 55 centímetros, ainda ficaria dentro, mas se eu tivesse trabalhado com 50, já ficaria abaixo, certo? Então, dentro da altura, então, o bloco tem altura mínima? Altura mínima, certo? Outra coisa que eu preciso ser assim. Então, igual se, a parênteses, esse aqui for maior do que esse aqui, eu quero que a resposta seja sim, certo? Caso contrário, eu quero que a resposta seja não. E nesse caso, sim, beleza, nosso bloco tem pelo menos aí a altura mínima. Claro, aqui na altura mínima a gente calculou no eixo x e no eixo y, certo? Uma outra equação que seria interessante a gente fazer é a distância da nossa estaca até o eixo do pilar, certo? Isso geralmente tende a dar uma altura maior. Por quê? Bom, porque quando a gente está trabalhando com as estacas na diagonal, certo? Principalmente quando a gente está falando de um bloco retangular, se fosse só uma, digamos, um bloco de 1 por 2, não aconteceria isso, mas se a gente está falando de várias estacas, digamos, nos dois eixos, pode acontecer de uma altura maior. Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, basicamente, a gente vai pegar a nossa distância do eixo da nossa estaca até o eixo do nosso pilar e usar isso como altura mínima, tá? E aí vai dar o quê? Primeira coisa, vamos pegar a quantidade de estacas, colocar mais um parênteses aqui, quantidade de estacas em x menos 1, certo? E multiplicar pelo espaçamento sobre 2, tá? Isso por quê? Porque vai me dar a distância do eixo do nosso centroide do bloco até o centroide da estaca, certo? Fecha o parênteses aqui e eleva ao quadrado. Inclusive, vou colocar mais um parênteses aqui, porque a gente vai estar calculando a hipotenusa, né? Então, mais um parênteses aqui, mais dois parênteses aqui, quantidade de estacas em y, menos 1, certo? Multiplicado pelo B5 sobre 2, fecha parênteses aqui, eleva ao quadrado, fecha parênteses e eleva na 0,5. Pode dar uma altura maior, certo? Nesse caso, sim, deu uma altura maior. Deu uma altura de 84,9 centímetros, tá? Então, esse bloco, infelizmente, ele vai precisar de uma altura maior, de maneira a garantir que as bielas estejam num ângulo aceitável, certo? Nesse caso, 34,9 tem que trabalhar com 85 centímetros. Dá uma redução nas barras longitudinais e transversais? Sim, mas, em compensação, a gente acaba tendo um aumento de volume de concreto, bem considerável, inclusive, certo? Além disso, tem mais equações? Sim, ainda tem. Certo? A gente tem que calcular o que ainda? Bom, a gente tem que calcular a nossa malha base, certo? Por quê? Bom, porque a gente precisa de uma malha base por todo o bloco, certo? Para resistir a qualquer fissuração que possa ocorrer, certo? Então, aqui a gente pode calcular AS ou AS da malha base total, certo? Isso vai ser igual ao máximo, certo? Entre
a dimensão do bloco, o momento do fator em x multiplicado pela quantidade de estacas em x, quantidade de estacas em y, certo? Porque vai me dar, se eu tiver o momento do fator do bloco em x, eu vou ter várias estacas em y para resistir, certo? E a segunda hipótese é o momento do fator em y multiplicado pela quantidade de estacas em x, certo? Esse vai ser o momento do fator total, certo? Isso aqui a gente só precisa resistir com a malha base 20%, certo? Então, o nosso momento da malha base vai ser igual a 9,1 tonelada força metro, certo? Isso aqui é total, certo? Então, tendo esse aumento da malha base de 9,1 tonelada força metro, isso aqui já está calculado certinho e tudo mais, a gente pode fazer o quê? Agora sim a gente calcula o nosso AS da malha base, certo? O nosso AS da malha base vai ser uma equação similar, basicamente vai ser então igual ao quê? Igual ao momento fletor da malha base dividido por, a pegar a altura do bloco aqui, dividir por 100, né? Multiplicar isso aqui por 1,4, certo? Vai dividir isso aqui por 5 dividido por 1,15, certo? Vai me dar a nossa malha, o nosso AS mínimo da malha base, 3,45 centímetros quadrados, certo? Então, é uma área de aço muito menor. Sim, mas é uma malha base, certo? Então, tem que ter essa malha base por todo o nosso bloco, certo? Então, tanto no eixo X quanto no eixo Y, eu preciso dessa malha base, certo? Então, agora a gente vai escolher o diâmetro da malha base, certo? Então, o nosso diâmetro da malha base vai ser igual a... Vamos imaginar que eu vou trabalhar com uma malha menor, né? Eu vou trabalhar com uma malha de 10 milímetros, tá? Então, minha malha base é de 10 milímetros, certo? A quantia de barras vai ser igual a AS da barra da malha, certo? Vai ser igual. Então, a primeira coisa, pego essa equação aqui e só troco a referência, né? Que vai ser esse diâmetro, certo? Centímetros quadrados, certo? E a quantia de barras em x, ou quantia de barras, vai ser igual a esse AS aqui, ou arredondar para cima, né? Arredondar para cima, certo? Esse sobre esse, certo? Então, nesse caso, vai me dar aqui com zero casas, certo? Então, eu preciso com zero, esse arredondar para... Aqui é um ponto. Vai para cima, isso aí, beleza. Então, 5 barras e um espaçamento, certo? Igual a... Pegar, então, o mínimo entre esse sobre esse, certo? Ponto, vírgula, esse sobre quantidade de barras novamente, ou no máximo 30 centímetros, nunca mais que 30, certo? Então, nesse caso, o espaçamento da nossa malha é de 30 centímetros, certo? Não importando, nesse caso, digamos, a quantidade de barras, né? Seja o espaçamento. Né? Se eu trabalhar com 8 milímetros, inclusive vou arredondar isso aqui para baixo, arredondar para baixo, né? Para não dar valor quebrado. Para baixo, esse com 0 casas, certo? Então, nesse caso, eu posso trabalhar com uma barra de 8 cada 25 ou uma barra de 10 cada 30. Se eu trabalhar com uma barra de 16, ainda vai ser cada 30. Então, não compensa fazer uma malha com o mesmo diâmetro, o mesmo tamanho que a nossa malha base, certo? Mas essa vai ser a nossa malha base, certo? Então, verificamos a malha, verificamos a armadura. Mas o que não verificou ainda é se o concreto resiste, certo? Então, vamos imaginar que eu tenho um FCK de 25 megapascal, certo? Eu tenho um FCK de 25 megapascal. Qual vai ser a resistência efetiva dele? Bom, nosso FCD2, certo? Vai ser a resistência efetiva na compressão do nosso concreto, vai ser igual a nosso FCK dividido por 1,4 dividido por 100 para ter tonelada força, multiplicado por 0,6 multiplicado por 1 menos o nosso FCK dividido por 250, certo? Isso aqui é um coeficiente por ser uma biela simples, tá? Então, o nosso concreto tem uma resistência atualmente de 96 kg. Até posso limpar um pouco dessas cargas aqui, estão várias casas depois da vírgula que eu não preciso, certo? Então, nosso concreto, ele tem uma resistência atual de 96 kg por centímetro quadrado, tá? Então, essa é a resistência do meu concreto, beleza? Tendo isso, então, agora eu posso calcular o ângulo da minha biela, certo? E também, agora, eu posso calcular se o nosso concreto resiste ou não. Isso aqui é em tonelada força por centímetro quadrado,
certo? Nosso cosseno do ângulo, certo? Do ângulo da biela vai ser igual a... Bom, a primeira coisa que eu vou pegar é basicamente, já tem toda essa fórmula aqui pronta, eu vou só copiar ela, tá? Não preciso fazer nada demais aqui, vou copiar toda essa fórmula aqui, porque é o nosso, digamos, nosso eixo X agora, só que é o eixo da diagonal em X e Y, certo? Então, essa aqui é a fórmula, toda essa equação aqui, ó, é a fórmula para me dar a diagonal, certo? Se eu levar isso aqui ao quadrado, basicamente tirando esse elevado a 0,5 aqui, colocar mais um parênteses, certo? Somar isso, a altura do bloco ao quadrado elevado a 0,5, certo? E pegar a altura do bloco e dividir por isso, eu vou ter o meu ângulo já derivado do cosseno, certo? Então, 0,708 é o nosso coeficiente do ângulo aqui, beleza? Tendo isso, então, o nosso diâmetro da biela vai ser igual a cosseno do ângulo multiplicado pelo diâmetro da estaca, certo? Então, nosso diâmetro da biela, 28,31 centímetros, basicamente, certo? Nossa resistência da biela, então, vai ser igual a diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 400 multiplicado pelo nosso FCD2, certo? Então, diâmetro dividido por 4, desculpa, dividido por 4, certo? Então, nossa resistência da biela é de 60,69 tonelada força, certo? E aqui, de novo, eu vou ter que multiplicar pelo ângulo, tá? Por quê? Porque eu quero saber, desculpa, e a resistência mínima da biela vai ser igual, então, a resistência mínima que eu preciso dela é igual a nossa carga máxima, certo? Nossa maior carga aqui, multiplicado por 1,4, nosso coeficiente de segurança, isso aqui multiplicado dividido pelo cosseno do ângulo, certo? Então, nesse caso, a minha biela precisa resistir 75 toneladas. Ou seja, a minha biela não tem resistência suficiente, certo? Falta resistência aqui ainda. Então, o que eu posso fazer? Bom, uma coisa que eu posso fazer é basicamente aumentar o meu FCK. Dá o FCK para 30. Não foi suficiente. Então, outra coisa que eu posso fazer, digamos, não foi suficiente para 30, eu vou aumentar a altura do bloco para, digamos, 90, certo? Então, com o bloco de 90, última pergunta, bielas resiste compressão, tá? Então, última pergunta, bielas resiste compressão igual, se, abre parênteses, a resistência da biela for maior do que a resistência mínima da biela, eu quero que a resposta seja sim, certo? Caso contrário, eu quero que a resposta seja não, ok? E nesse caso, sim, beleza, resistiu. Só que se eu tivesse com o bloco de 85, não resistiria, certo? Se eu tivesse com o bloco de 80, não resistiria. Nem o bloco estaria dentro da altura mínima, certo? Então, tendo todas as discussões prontas aqui, agora sim eu tenho certeza. Esse bloco aqui é suficiente. Mas, agora, tá, entendido isso? Beleza. Então agora eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou colocar aqui uma outra equação que é o volume de concreto, certo? Quanto de concreto que eu vou gastar nessa brincadeira, tá? Então, volume de concreto vai ser igual a essa dimensão multiplicada por essa dimensão multiplicada por a altura, vou somar 5 centímetros, porque eu tenho que ter pelo menos um magro aí, vou colocar até mais 10 centímetros, porque eu tenho que ter um magro decente, dividido por 100 ao cubo, certo? Então, eu estou gastando aí 3,2 metros cúbicos de concreto em um bloco, certo? Nosso bloco atualmente está com 3,24, certo? Uma outra equação que a gente tem que lembrar, eu cheguei a fazer aqui agora, mas eu vou colocar ela aqui, fazer ela aqui, eu vou até dar um Ctrl X aqui, colocar ela aqui, ó, nosso NK é 120, né? Nosso NK é 120, certo? Nosso NK 120 tonelada força, certo? Nosso NK efetivo, ou seja, nosso NK majorado por causa do peso do bloco vai ser igual ao máximo entre esse multiplicado por 1,1 ou outra opção que é esse mais o volume multiplicado por 2,5, certo? Essas duas equações tem que ter, certo? Então, na prática, a gente vai lembrar que o nosso bloco tem uma certa majoração, certo? Eu vejo o quê? Que, na prática, esse bloco está falhando. Tem que mudar tudo isso aqui. Não, na verdade não. Por quê? Bom, porque ele está falhando por muito pouco, certo? Então, primeira coisa que eu vejo aqui é que, na verdade, meu bloco tem uma carga 10% maior, né? 132 toneladas, certo? O que está falhando aqui? Bom, primeira coisa que falha é a nossa estaca. Nossa estaca não está resistindo compressão, certo? Então, a gente tem que fazer o quê? Uma coisa que a gente pode fazer, basicamente, é aumentar o espaçamento das estacas, né? Se a gente sabe que, se a gente trabalhar com um espaçamento muito pequeno, a gente enfraquece, se a gente afastar um pouquinho, ganha resistência, né? Então, como uma diferença pequena, se eu afastar 5 centímetros das estacas, já resiste, tá? Então, isso aqui é um problema a menos, certo?
Agora, eu tenho outra questão, que é o quê? Que eu tô com agora nossa biela está falhando, tá? Nossas bielas não estão resistindo com pressão. Pouca coisa, né? Vou até colocar aqui a equação, mas basicamente é esse sobre esse em porcentagem, certo? Eu estou com uma carga 10. Sabendo isso, então, eu vou ter que aumentar um pouquinho mais a altura. E aqui, qualquer ganho de altura ajuda muito. Se eu aumentar para 95 centímetros, quase passou. Aumentar para 1 metro, beleza, passou, certo? Mas, claro, tudo isso aqui é volume de concreto a mais. A gente chegou em 3,76 metros cúbicos de concreto. É volume de concreto considerável, mas é um volume de concreto necessário para esses casos, certo? Então, agora sim, terminamos o dimensionamento do nosso bloco retangular rígido, certo? Uma consideração que a gente tem que fazer é que se houver tração nos nossos blocos, nós temos que armar também com a malha superior, certo? Isso é uma questão, certo? E, no caso, então, esse bloco aqui, principalmente ir para cargas com pressão, certo? A gente pode ajustar ele para colocar mais cálculos ainda para colocar a armadura de tração, certo? A armadura aí por cargas negativas, por momentos setores consideráveis, que eu vou fazer em futuros vídeos, né? Mas, por enquanto, nós temos aí um bloco retangular rígido com cargas axiais, principalmente, certo? E a gente consegue ver nisso aqui que realmente é um custo considerável, certo? 3,76 metros cúbicos, mais a malha, mais a caixaria, mais tudo isso é um gasto considerável. E é por isso que eu falo, menos de 100 toneladas não compensa participar dessa brincadeira, beleza? Então até a próxima.